Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 034 de Matemática preparatória para o concurso da Transpetro 2023. O tema desta aula é funções logarítmicas. Então, vamos lá? Vamos iniciar fazendo uma breve revisão das propriedades de logaritmos. Nós temos que a função exponencial a elevado a x não é uma potência, é uma função exponencial, é igual a b. Isto implica que x é igual ao log de b na base a. Ou seja, nós temos uma relação entre funções exponenciais e logarítmicas. Uma é o inverso da outra. O logaritmo ele tem algumas propriedades. Uma delas é que o logaritmando b ele tem que ser maior que zero. Ele não pode ser zero, nem um número negativo. E a base tem que ser maior que zero e diferente de 1. A é a base do logaritmo. Está ali. Ali é a base do logaritmo, que pode ser 10, e ou uma base qualquer. Nós temos ainda que b é o logaritmando. É esse número dali. Ele é chamado de logaritmando. Temos ainda que x é o logaritmo, que é o resultado da conta. Agora, existe uma propriedade que eu estou chamando de tombo, ou outros chamam de outro nome, que é o seguinte: você tem x igual a log de b elevado a m na base a. Então, o b está elevado a uma potência m, o logaritmando. Este m ele pode tombar, ele vai para frente do logaritmo numa multiplicação. Muito bem. Então, m vezes log de b na base a é o resultado de log de b elevado a m na base a. Agora, você tem uma outra característica, uma outra propriedade, que eu chamo de mergulho, que faz uma espécie de mergulho. Né? Então, é quando a base a está elevada a uma potência. Esta potência n, ela vai para baixo de uma fração. Ela é o denominador de uma fração. Então, como eu tenho que escrever alguma coisa numa fração em cima, não posso deixar em branco, esse número é o 1. Então, é 1 sobre n. O n é o número que saiu da base a. Então, x igual a log de b na base a elevado a n é 1 sobre n vezes log de b na base a. Ou seja, é uma maneira de eu conseguir tirar a potência da base. Algumas propriedades nós vamos ver agora. O logaritmo de 1 na base a elevado a quanto que dá 1? A elevado a zero dá 1. Todo número elevado a zero dá 1. Tem um jeito de mostrar isso, eu vou fazer num outro momento. Mas o log de a na mesma base é igual ao log de π na base de π, que é igual ao log de x na base de x, que dá 1. Então, toda vez que o logaritmando for igual à base, a elevado a 1 é o próprio a. A elevado a 1 é o próprio a. Por isso que o logaritmo de a na base a é 1. Quando você tem o a elevado a um próprio logaritmo e a base é igual à base da potência, você tem que o resultado é o logaritmando. Muito bem, então esses números são iguais, o resultado é o próprio b. Procure guardar essas propriedades, porque vai ser importantes para você usá-las nos exercícios de prova. Confronto de logaritmo, agora é muito interessante. Quando você tem logaritmandos diferentes, mas eles estão na mesma base, significa que os números são iguais. b deve ser igual a c, porque os logaritmos estão na mesma base. A propriedade muito importante, que é da multiplicação e da divisão, nós vamos ver nesse momento. Quanto dá o logaritmo de b vezes c? Isso se transforma no logaritmo da soma. Logaritmo de b na base a, mais logaritmo de c na base a também. Agora, vamos fazer um exercício bastante interessante, que envolve variáveis, letras e números. O logaritmo de 5 na base 2 é m. Calcule o logaritmo de 10 na base 2. Muito bem, se eu quero calcular o logaritmo de 10 na base 2, eu escrevo log de 10 na base 2. Mas o que é 10? 10 é igual a quanto? 5 vezes 2. Por que eu fiz isso? Porque eu sei quanto vale o log de 5 na base 2. Então, eu sei que ele vale m. E aí eu vou transformar essa multiplicação de logaritmandos em soma de logaritmos. Isso vai dar log de 5 na base 2, mais log de 2 na base 2, que nós sabemos que dá 1. Muito bem.
Log de 5 na base 2, o problema neste exercício, ele diz que vale m. Então, m é o log de 5 na base 2. O resultado desta conta é m mais 1. Agora nós vamos trabalhar a propriedade de divisão de logaritmandos. O log de b dividido por c na base a é igual a quanto? Ao log de b na base a menos o log de c na base a. Nós transformamos uma divisão de logaritmandos numa diferença de logaritmos. Vamos fazer um exemplo. Se log de 10 na base 2 é igual a n, calcule o valor de log de 5 na base 2. Muito bem. O log de 5 na base 2 é igual a quanto? 10 dividido por 2 na base 2. Agora eu vou usar a propriedade da divisão de logaritmandos. Vai ficar log de 10 na base 2 menos log de 2 na base 2. Mas o log de 10 na base 2 vale n. Então, no lugar de log de 10 na base 2, eu ponho n. E no lugar de log de 2 na 2 é 1. Então, fica n menos 1. Agora, nós vamos fazer este interessante exercício envolvendo funções logarítmicas, que é o tema desta aula. Como que fica? No plano cartesiano, os pontos 3 e 2 e 5 e 4 pertencem ao gráfico desta função. Então, se eu colocar no lugar de x o número 3 e no lugar de y o número 2, isso está dando como correto. Ou seja, estes pontos representam o plano cartesiano e podem ser jogados nessa função. Muito bem, eles pertencem a esse gráfico. Então, no lugar de x, eu vou colocar o número 3 e no lugar de y eu vou colocar 2. Vou ter uma equação. Depois vou fazer isso novamente com o 5, 4. Colocando no lugar de x o 3 e no lugar de y o 2, eu tenho esta equação. É uma equação logarítmica. Agora, eu sei que a base elevada a 2 dá o logaritmando. Não é isso? Essa é a definição de logaritmo. Então, eu posso escrever que 2 ao quadrado é igual a 3a mais b. Vamos para o seguinte. Colocando no lugar de x o número 5 e no lugar de y o número 4, eu tenho o quê? Que 2 elevado à quarta é igual a 5 vezes a mais b. Muito bem. 2 à quarta é igual a 5a mais b. Agora, eu sei que 2 ao quadrado é 4 e 2 à quarta é 16. Eu escrevo isso nessas equações e eu tenho um sistema de duas equações a duas incógnitas. Eu posso achar quem é A e quem é B e depois resolver o exercício, aquilo que ele está pedindo, que é o valor de A mais B. Muito bem. Uma das maneiras seria você subtrair a equação de baixo menos a de cima. Fazendo isso, eu tenho 16 menos 4 dá 12, 5a menos 3a dá 2a e b menos b dá 0. Muito bem, agora eu sei o valor de A. A é 12 dividido por 2, que dá 6. Se eu sei o valor de A, eu escrevo a primeira equação, ou a segunda, tanto faz, e aí no lugar de A eu escrevo 6, e eu acho o valor de B. Fazendo essa continha, eu descubro que B é 4 menos 18, que dá menos 14. Se B é menos 14 e A dá 6, quanto dá A mais B? 6, que é o valor de A, menos B, menos 14. Portanto, a resposta dá menos 8, que é, então, a opção A é a correta. Eu vou deixar a opção correta nos comentários e posso resolver esse exercício num outro momento. Bom, pessoal, fizemos uma revisão de logaritmos e trabalhamos também com funções logarítmicas. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe seus comentários, deixe seu pedido de exercícios e nos vemos na próxima aula. Um abraço a todos e até mais!